Olá, começa o destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Sou Eleutério Gavane. Neste programa, a ONU promove a transformação dos sistemas globais de alimentos. Brasil tem sítio Roberto Burle Marx na lista do Património Mundial da Unesco. E Moçambique é exemplo de impacto da pandemia na entrega de contraceptivos. Mas vamos começar falando de alimentos. Nesta quarta-feira encerra em Roma, na Itália, a pré-cúpula alimentar das Nações Unidas. A reunião serve de preparação para a Conferência dos Sistemas Alimentares, agendada para setembro em Nova Iorque. O encontro foi liderado pela vice-secretária-geral e presidente do Comitê Consultivo da Cúpula dos Sistemas Alimentares, Amina Mohamed. Ana Paula Loureiro tem mais informações. A vice-secretária-geral da ONU discursou na abertura da pré-cúpula, lembrando que os tempos atuais são complexos e difíceis, com o mundo vivendo uma pandemia há longos 18 meses. Amina Mohamed destacou o impacto do coronavírus na segurança alimentar. Atualmente, entre 720 e 811 milhões de pessoas no mundo passam fome. No ano passado, mais de 2 bilhões não tiveram acesso a alimentos adequados. A vice-chefe da ONU lembrou também que 3 bilhões de pessoas não têm dinheiro para comer de forma saudável. Ela afirmou que, apesar da pandemia ter causado distância física, este processo também uniu pessoas em torno da ideia simples de que os alimentos podem ajudar a criar soluções para o alcance dos ODS. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. E foi o secretário-geral da ONU que convocou o evento para lançar ações mais ousadas. A meta é transformar a maneira como o mundo produz e consome os alimentos. Agora, Moçambique. Antes, exemplo no acesso a métodos contraceptivos. E agora baixa a percentagem de beneficiárias por causa da Covid-19 e do conflito no extremo norte. O Fundo da ONU para a População, UNFPA, apoia a entrega destes recursos a mais de 140 mil pessoas. Mas a população deslocada pelo conflito aumenta e a Covid-19 limita os serviços de saúde. De Maputo, o vice-representante adjunto da agência no país, Eduardo Celdes, disse à ONU News que não se medem esforços para continuar a fornecer estes produtos. De forma geral no país, estamos a trabalhar com as brigadas móveis. Com a pandemia, muitas mulheres não conseguem ir às unidades de saúde. Então, estamos a apoiar brigadas móveis que estão a ir às comunidades. Desde janeiro, temos apoiado a mais de 140 mil mulheres para ter acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva em 5 províncias do país. Também estamos a trabalhar com os APs, que são os agentes polivalentes alimentares. E não só com eles, mas também com ativistas ao nível comunitário para aumentar a oferta de contraceptivos para as mulheres. E a terceira abordagem que estamos a fazer ao nível nacional é a utilização de contraceptivos injetáveis, como a Sayana Presh, que conseguem que cada 3 meses a mulher tenha o uso de contraceptivo garantido. E a agência da ONU envolve comunidades nos parceiros para fazer chegar os contraceptivos a quem precisa. E do Brasil, o sítio Roberto Burle Marx, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi eleito Património Mundial da Unesco. A indicação foi anunciada em Fuzhou, na China, por um comitê da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Conheça outros locais que passam a integrar a lista com Lê da Letra. O sítio Burle Marx é o primeiro jardim tropical moderno do mundo a receber o título de Patrimônio da Humanidade. O projeto foi desenvolvido há mais de 40 anos pelo paisagista e artista plástico brasileiro que morreu em 1994. Ao tombar o local, a Unesco destacou as formas suntuosas e as plantas exuberantes do jardim, que une ainda elementos do folclore. E vários locais aqui da Europa também receberam nesta semana o título de Patrimônio da Humanidade. A cidade de Nice, na Riviera Francesa, foi reconhecida por ser um resort de inverno cosmopolita, com influência de diversas culturas. Também entraram para a lista do Patrimônio da Humanidade os grandes spas da Europa. São 11 cidades reconhecidas por seus balneários de águas termais em municípios da Áustria, Bélgica, Alemanha, Itália e França.
A Espanha também está comemorando a aprovação do Passeio do Prado e dos Jardins do Bom Retiro em Madrid. O local, de 200 hectares, começou a ser criado no século XVI e, segundo a Unesco, representa uma nova ideia de espaço urbano na época, ilustrando a aspiração de uma sociedade utópica durante o auge do Império Espanhol. O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco continua reunido até o dia 31. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. E o Brasil conta agora com 23 bens inscritos na lista do Património Mundial. Acompanhe mais entrevistas e materiais no website da ONU News. Na página encontra ainda o jornal da ONU Rádio, hoje com a apresentação de Lê da Letra. E, como hoje é quarta-feira, consulta a Quarta de Empregos, onde são divulgadas vagas para trabalhar nas Nações Unidas em várias cidades do mundo. O Destaque ONU News fica por aqui. Siga o Twitter, onde estamos como @ONU News. Um grande abraço para Vila Moura, em Portugal, e para Ainaro, em Timor-Leste.